Olá, sejam bem-vindos ao segundo Cresce Pod, que é um podcast promovido por mim, que fala de liderança, comportamento e impacto que isso tem nas organizações. No episódio de hoje, nós vamos falar especificamente de mulheres na liderança. Não que tenha uma comparação entre um e outro, mas escutar as mulheres na liderança tem alguns diferenciais, tem algumas nuances específicas. Então, o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para conversar hoje comigo, eu trouxe duas pessoas muito especiais, né? Duas convidadas assim, ó, extraordinárias. Trouxe a Sinara Perosa, sócia da Inova Soluções Tecnológicas e indicada também a empresária do ano de Chapecó, nesse 2024. E trouxe também a Dani Galina, própria da Quantum Serviços Contábeis, né, que é uma referência aqui na área. A Dani faz um trabalho diferenciado na contabilidade. Ela não trabalha só com números, ela trabalha com comportamento. Então, ela vai contar um pouquinho essa experiência para nós. Então, desde já queria agradecer de vocês terem aceito o convite e de vocês estarem aqui. Pode ter certeza que muita gente vai gostar muito de ouvi-las, né? Com a experiência que vocês têm de muitos anos aí na liderança, conduzindo negócios, enfim. Eu vou começar falando um pouquinho que mulheres na liderança é muito essencial, porque quando a gente pensa na representatividade da mulher, hoje nós temos até um dado, assim, 39% das mulheres femininas são líderes, né, dentro desse cenário, né, brasileiro. Né? Então, a proporção de mulheres na liderança ele é alto no Brasil. E ele não perde para o G20. No G20, nós temos uma porcentagem de 31%. Nós só perdemos no Brasil, para vocês terem uma ideia, para os Estados Unidos e para a Rússia. Então, nós temos uma representatividade realmente muito grande brasileira. E isso nos inspira, né? Porque, querendo ou não, é um cenário bem interessante. Então, eu gostaria de começar pedindo para vocês me contarem como é que foi, Sinara, como é que foi, Dani, esse início de vocês na liderança, assim, como é que vocês entraram aí conduzindo empresas, né? Como é que vocês pensaram e adentraram aí nesse mundo? Olá, vou começar, pode ser, Dani? Claro, ótimo. Prazer enorme estar aqui, né, Cris? Um convite, mais uma surpresa, uma grata surpresa desse ano, como muitas aconteceram. Mas falar um pouquinho da minha entrada no mercado de trabalho é falar um pouco lá do início, né? Porque eu não entrei em uma empresa como dona ou como líder, eu entrei como uma funcionária, que em 1994 eu vim para Chapecó com 17 anos para estudar. Para estudar, para fazer faculdade. Sou de Ponte Serrada, uma cidade pequena, cidade que não tem, né, até hoje uma faculdade. Então, na época, a ideia era vir para cá para trabalhar, né, estudar e trabalhar. Na verdade, era para estudar, mas eu precisava trabalhar para poder fazer isso. E como a vida nos reserva várias, né, gratas surpresas, eu fui convidada por um amigo meu na época a trabalhar na Tortelli Computadores, que era uma empresa de informática em Chapecó. Era uma filial da Tortelli Informática de Lages e que estava precisando, vejam só, de uma secretária. Né? Eu tinha 17 anos, tinha trabalhado em Ponte Serrada na família dos meus pais, na empresa dos meus pais, né? Uma empresa familiar. Mas imagina, comecei a trabalhar com 14 e saí com 17 de lá. Então, né, eu brincava, jogava vôlei e trabalhava. E aí cheguei em Chapecó e eu precisava trabalhar. Vim morar com a minha irmã, a Cid, né, que já era formada, estava trabalhando, iniciando aqui o trabalho dela. Então eu vim morar com ela e estudar. E aí fui convidada para trabalhar na Tortelli. Na verdade, assim, tinha uma vaga, né? E assim, Sinara, o que você vai fazer em Chapecó? Vou trabalhar e estudar. Então, se quiser ir lá fazer uma entrevista, né? E fui lá, fiz entrevista, já no outro dia comecei a trabalhar. A gente acha que hoje tem dificuldade de mão de obra. Naquela época também tinha, porque eu fui num dia com pouca experiência. O Fernando gostou de conversar comigo e já me pediu para começar no outro dia. E lá eu estou até hoje.
né? São 30 anos de 94 a 2024 no mesmo segmento. A empresa mudou, né? Eu fiquei durante uns 6 anos, 4 anos como, né? Comecei como secretária, comecei a cuidar da parte financeira para o Fernando, fui me desenvolvendo, entrei no curso de administração de empresas, né? Que fez todo sentido para o negócio e para ajudar ele, que também era uma empresa pequena, mas já de tecnologia, uma empresa que avançava rápido, né? E depois fui para a área comercial e fui me desafiando, né? Virei vendedora e ainda assim ficava na área administrativa, até que em 98 o Fernando resolveu ir para Lages, voltar para a cidade dele, e aí fez a proposta para mim e para os meus 2 sócios, na época éramos colegas de trabalho, Maurício Marim e Maurício Pimenta, que até hoje somos sócios. Se a gente queria continuar aqui em Chapecó como sócios da Tortelli de Lages. Não ele ia sair, mas a empresa poderia continuar se assim a gente quisesse. Caso contrário, eles iriam até, né, fechar as atividades em Chapecó. E aí a gente pensou, bom, nós vamos ter que procurar alguma coisa para fazer se a gente não aceitar. Então, desafio por desafio, vamos tentar, né? A gente já conhecia. Foram dispensadas algumas pessoas, diminuiu um pouquinho o tamanho do negócio naquele momento, porque era novo para nós aquilo. E a gente começou com nós 3 mais 4 pessoas, em 7 pessoas a gente começou. E com a ajuda, sim, do Valmir Tortelli, que até hoje a gente é muito grato a ele, né? Que também optou por ser nosso sócio, né, naquele momento. E a gente já em seguida viu o potencial daquele negócio, né, na continuidade, e aí do nosso jeito, né. Eu na área administrativa, os meus 2 sócios já eram técnicos e cada um em uma área técnica, seguiram e daí todo mundo se reinventou, né. Eles viraram vendedores, porque quando tu vira sócio do negócio, não tem mais uma cadeira específica, né, numa empresa pequena começando. Então a Tortelli veio para Chapecó em 92 e, né, em 98 a gente assumiu. E a partir daí a história, né, é o que é até hoje, né? A empresa crescendo, hoje temos um time muito maior, eu e os Maurícios continuamos sócios firmes no negócio e aí que começou a minha história na Inova Soluções Tecnológicas. É interessante a tua fala, Sinara, porque ela traz a liderança que ela é colocada no ambiente e denominada líder, enfim, sem muito querer às vezes. Por mais que vocês foram convidados, mas é aquela liderança que, de certa forma, assim, vai e faça o que precisa ser feito. A ocasião, né? A ocasião fez com que você te colocasse nesse processo. Diferente muitas vezes de hoje, que as pessoas elas buscam, elas se preparam, elas estudam, elas fazem alguns movimentos para tentar se colocar no cargo de liderança. Então é muito interessante esse movimento, muito legal. Dani, nos conte como é que tu chegou na liderança? Você queria empreender, não queria? Tu queria ser líder desse negócio? Então, né? Na verdade, assim, tudo começou desde muito criança, sabe? Só. A família da minha mãe é uma família empreendedora. Então, eu sempre tive essa noção, né? Eles sempre tiveram negócio próprio. O meu nono, no caso, que era o pai da minha mãe, como eu morava na frente do nono e da nona, eu estava sempre com ele. Então eu cresci admirando uma pessoa que sempre empreendeu, né? Que sempre foi atrás de coisas novas, de coisas diferentes. E ele sempre dizia, Dani, perca homem, mas não perca crédito. Né? E ele, sabe, sempre ali orientando e tal. Então, assim, para mim, uma pessoa maravilhosa, sabe? Então, minha mãe também tem muito, né, esse sangue de comerciante, de empreendedora. Meus pais têm empresa, né? E o meu pai é uma pessoa, assim, muito destemida, muito estudioso. Então, imagina, em 1972, ele foi fazer uma especialização na Suíça. Ele ficou 3 anos morando lá, né? Nossa, que legal. Então, eu acho que eu tenho, assim, essa mistura de ser empreendedora e de ser ousada também, de me desafiar, né? Porque sou sagitariana, então ficar no mesmo lugar incomoda, né? E eu falo assim,
as pessoas elas têm características para ser empreendedores e para ser colaboradores. E é muito bom quando a gente se identifica. E eu posso dizer que eu sou os dois. Porque durante o dia eu tenho o escritório de contabilidade, né, juntamente com o meu sócio. Mas à noite eu sou funcionária da UnoESC. Eu sou professora. Então eu consigo viver os dois lados, né? O lado do empreendedor e o lado do colaborador. Isso me ajuda muito, sabe? Por quê? Porque quando eu estou conversando com os meus clientes, às vezes eles não conseguem entender o lado do funcionário. Então eu tento trazer isso, sabe? Tento fazer uma mediação bacana, agradável, né? Quando a gente começa a fazer coisas novas. E te ouvindo falar assim, o quanto a vivência dos dois mundos, empreendedor e empregado, Sim. eles fazem muita diferença na percepção que temos da realidade. Muita diferença. Muitas vezes, assim, a pessoa, quando ela é só empregado, só funcionário, ela tem uma noção, uma ideia do que é empresa, enfim, às vezes até de injustiça. Porque eu ganho pouco, porque eu sou um coitado, porque o meu patrão me explora, né? Isso mesmo. Agora, quando tu tá no outro lado, que tu é empreendedor, tu tem outras nuances. Porque me custa caro, olha só. Meu Deus do céu. Eu pago o salário, eu pago o décimo, eu pago o INSS, eu pago, né? Exatamente. Então, é bacana. Tem a brincadeira até do presente de Natal, né? Quando tu é empreendedor, quando tu é empregado, tu sempre quer um presente enorme de Natal. Mas se tu tá do outro lado do empreendedorismo, são 100 pessoas que tu tem que dar o presente. Exatamente. E isso, né, claro, tem um investimento, enfim, é claro que vale, enfim, mas tudo tem os dois lados, né? Sim. Que é isso que tu tá trazendo. Né? É muito interessante. Então, assim, a minha vida profissional, eu trabalhei já em escritórios de contabilidade, porém, fazem 22 anos que eu sou professora universitária e eu sempre pregava e prego nas aulas uma contabilidade diferenciada, né? Eu vejo que a função do contador é muito maior do que apurar impostos, do que fazer fechamento de obrigações, sabe? E quando eu resolvi abrir o escritório, foi dentro dessa possibilidade. Encontrei uma pessoa muito bacana, meu sócio, Diego Tomasi, que embarcou nessa junto comigo, né? E aí a gente falou, não, a gente vai abrir um escritório de contabilidade, porém, nós vamos prestar auxílio para os nossos clientes. Então, nosso objetivo não é quantidade de clientes, é a qualidade para fazer com que a empresa se diferencie. Ou seja, sentar com o empresário, por que ele paga isso de imposto, o que representa cada imposto. A maioria das pessoas não sabe. E aí eles reclamam de ter que pagar. Mas quando você começa a entender o que você paga, qual é o propósito, para que você paga, você começa a ter uma visão diferente. Então eu percebo que falta informação, falta comunicação. Então esse é o nosso propósito. Que legal, que legal. Sinara e Dani, é inspirador ouvir a história de vocês, enfim, né, de como vocês chegaram até aqui, e eu acredito, assim, que deve ter tido muitos desafios aí no meio desse processo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, ó, teve algum momento, assim, ó, que teve alguma virada de chave, que teve algum diferencial que ajudou vocês no processo de vocês liderarem como mulheres dentro desses negócios? Então, Cresce, eu lembro de quando a gente assumiu, né, a Tortelli na época e transformou em Inova, que um grande desafio foi, a Tortelli já estava de 94, de 92 a 96, né, 98 quase, então ela também já era conhecida, né? E uma empresa de tecnologia formada por homens, né, na maioria, então a gente tinha os donos, né, os técnicos, né, o cargo nosso como de mulher, na maioria das vezes era aquilo mesmo, secretária, no máximo uma vendedora, né, administrativo, né, na época se falava secretária, mas auxiliar administrativo hoje, financeiro. Então eu como uma mulher
tive esse primeiro desafio, né? Ser sócia de 2 homens técnicos numa empresa de tecnologia. Além dos profissionais da nossa área serem, até hoje, na sua maioria masculinos, os clientes também são, na maioria os decisores ainda são homens. E na época muito mais, porque a gente tinha que ir vender, mostrar valor, explicar tecnicamente soluções para homens na área de tecnologia. Então eu era jovem, né? 17 mais 4, 21, 22 anos, uma menina para a época, né? Visitando grandes clientes, grandes empresas, que é quem consumia mais, né? Não era tão comum a tecnologia como é hoje também. Então não era para todo mundo, né? Estava começando assim a popularizar um pouco mais. Então vocês imaginem o desafio que foi, né? Visitar, bater de porta em porta, falar com pessoas mais velhas, homens, não, 99%. Eu lembro de uma cliente, mulher, que até hoje está em Joaçaba, a professora Linda Mir, lá de Joaçaba. A gente conhece. Hoje ela é diretora lá do Rust, né, do hospital. Acho que a Linda Mir era a única cliente mulher que eu visitava assim, que estava na liderança já e que era decisora de tecnologia na UNOESC. Então, na maioria eram homens, né? Mas eu sempre fui muito bem recebida e assim, eu nunca tive problema com isso. Eu fui criada por uma mãe guerreira que sempre dizia: vão estudar, Ponte Serrada vai ficar pequeno, né? Não, assim, vocês podem morar aqui, eles estão lá até hoje, uma cidade gostosa de viver, mas não tem aqui o que vocês precisam, né, para crescer profissionalmente. Então eu não tinha medo. Claro que eu tinha, né, desafios a superar, mas foram grandes desafios trabalhar na área de tecnologia, uma área bem masculina, sendo uma das únicas, né? Quando eu entrei, por exemplo, há uns 10 anos atrás, no ADATEC, que é a Associação das Empresas de Tecnologia aqui de Chapecó e região, eu era a única associada mulher. A única? Sim, eu fui a primeira presidente do DEATEC, né? E única até agora, mulher. Isso eu esqueci de falar aqui no currículo da cidade. Então, assim, são coisas que assim, mas nunca tive medo, né? Um pouquinho de preocupação, sim, porque a gente tem que mostrar uma maturidade no meio de homens, normalmente, né? Em reuniões, em eventos, em decisões, você estar sozinha é um pouco, né? Intimidador. Mas eu vejo que isso só fez com que eu crescesse, né? E sempre lutasse para estudar mais, aprender mais, conseguir inovar num mundo que, né, era ocupado por homens, mas que sim, nunca disse não para as mulheres. É que nós que tínhamos que entrar, né? Então, desafios a todo tempo, né? Mas eu acho que aquele início lá, empresa nova, condição nova, eu era jovem, então, assim, tudo junto num mundo bem masculino foi o grande desafio, né? E eu vejo que isso que tu está falando, ele tem muito a ver, assim, com processos comportamentais que nós desenvolvemos enquanto mulheres, como, por exemplo, a autoconfiança. Então, estar no meio dos homens não necessariamente é diferente de estar no meio das mulheres, se pararmos para pensar, mas é a figura masculina, e aqui envolve a questão assim de como nos posicionamos, da nossa própria autoconfiança, de como nos ensinaram, de certa forma, a lidar com o sexo masculino, com a nossa relação com os nossos pais, né, com a figura paterna, vamos dizer assim. Tu sabe que eu tive uma mentorada essa semana retrasada, assim, e que ela me disse: Creice, eu vou para as reuniões, e a maioria é homens, e eu me sinto, de certa forma, assim, intimidada, com olhares diferentes quando eu verbalizo. E aí eu até brinquei com ela. Talvez a forma de você se posicionar, ou a forma como tu tá olhando para isso, também é algo para você rever. Né? Porque também às vezes nós criamos um cenário de sensação, né? Porque são homens, que pode ser que aconteça, claro, que pode ser que tenham realmente as situações onde que alguém vai intimidar. Né? Mas aqui tu falando vem muito a tua autoconfiança, a mãe te dizendo vai, te posiciona, né? Faz o movimento, que legal. E Dani, conta aí pra nós, assim, tu teve alguma virada de chave? Quais que foram os teus desafios? Eu lembro que tu já me contou alguma coisa relacionada a isso. Então, antes de abrir o escritório, hoje o meu escritório tem 12 anos. Antes disso, como os meus pais têm empresa, eu trabalhei com eles por 11 anos, né? Então, assim, na minha família,
é só eu e uma irmã. Somos em 2 mulheres. E eu lembro quando me perguntam, desde criança, meu pai e minha mãe nunca trataram nós diferentes por ser menina. Ai, porque a menina tem que ficar em casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu lembro meu pai viajava, ele chegava no final de semana, Dani, vem ajudar a cortar grama, vem ajudar a fazer isso, vem ajudar a horta, sabe? Então a gente tava, eu pelo menos, eu tenho uma ligação muito forte, né, com meu pai, e ele ensinou tudo. O que um homem faz, eu fazia também. E eles têm uma empresa de equipamentos agrícolas, e a gente participava muito de feiras, essas feiras de interior, né? E aí, quem ia pra feira? Eu e o pai. Olha só. E então, assim, desde muito nova, eu sempre tive, assim, essa convivência no meio masculino, esse entendimento, né? Que pra mim era tudo igual. No começo eles achavam estranho, tipo, mas uma guria dimensionando bomba, tal. Aí quando eles percebiam que eu entendia mesmo do assunto, não, e daí se fizer assim, sabe? Então foi bem interessante. Era muito bom, apesar dos desafios, né, trabalhar com a família, mas o que eu percebi? Que como vários pais, eles têm uma limitação, né? Então, como eu tenho essa mistura de empreendedorismo e de conhecer o mundo e de querer ser livre, eu gostaria de implementar coisas diferentes na empresa que eu ensinava em sala de aula e chegava ali e era barrada, né? Por quê? Porque os pais e os filhos. Hierarquia. A história deles, né? Isso, então, tipo assim, enquanto a empresa é minhas regras. Então, uma dificuldade muito grande do novo, uma dificuldade muito grande quando teve a inserção da tecnologia, sabe? E aí eu percebi que aquilo me incomodava. Então eu falei, não, eu quero ser diferente. E aí que foi a virada de chave. Eu disse, eu não quero ser comerciante, eu não quero trabalhar com comércio, eu vou abrir um escritório de contabilidade e pôr em prática aquilo que eu ensino em sala de aula. E foi muito desafiador, porque eu abri o escritório sem nenhum cliente. E eu saí com uma pastinha embaixo do braço, visitando conhecidos, estranhos, oferecendo trabalho. No começo, trabalhei de graça para algumas pessoas, Pra tu te sabe? posicionar. Me posicionar, porque muitas vezes, quando eu chegava em uma empresa que era administrada por homens, eles me olhavam e diziam, mas uma mulher entende de contabilidade? Né? Porque a contabilidade por muito tempo foi uma profissão muito masculina, muito né? mais masculina. Como a tecnologia. Como a tecnologia. Como a tecnologia. Hoje não. Hoje na sala de aula, 60% são mulheres e 40% são homens, né? Mas assim, eu precisei desbravar um pouco isso, né? E eu acho que, como Chapecó é uma cidade que está maior, mas ela também tem hábitos interioranos, né? Como as pessoas me conheciam, não, filho de fulana, de ciclana e tal. Não, vamos ver, vamos experimentar, Vamos testar. vamos testar. E graças a Deus a gente tá com clientes desde o início do escritório até hoje, sabe? Confiando no nosso trabalho, confiando nas nossas propostas. Então, mas o começo foi bem difícil. Me chama a atenção na tua fala a questão assim do quanto foi importante a tua tomada de decisão. Sim. Vou fazer algo diferente, Uhum. que é o que nós chamamos hoje de autorresponsabilidade. Sim. Que é importante que você decida, que você queira realmente Uhum. fazer algo. Mas e é aí, difícil. e Você criar, precisa estar preparado, né? Porque, e assim, ó, começa com medo e vai com medo.
né? Vai com medo, levanta e vai. Eu sempre brinco assim, ó, tu começa e depois tu cria as estratégias para você lidar com as situações, com medo, com receio e criar os cenários favoráveis. Sim. Só que se tu não começar, dificilmente tu vai conseguir fazer o movimento. Exatamente. E aí, ouvindo vocês falar, a gente tá falando em limites. Sim. O quanto nos colocamos limites muitas vezes enquanto mulheres. E aí me lembra muito uma mentoria que fiz essa semana, que a pessoa diz assim, eu não vou saber fazer aquilo, eu não vou conseguir fazer aquela atividade, eu não vou dar conta. E aí eu dizia para ela assim, mas que evidência que tu tem para que te diga isso, né? Qual é a evidência? E ela, não tem evidência. Então vamos lá, vamos testar. Não, a gente já Não, mas tem. eu não quero, eu acho que eu não consigo. Eu tenho o meu limite. Ela falava muito assim, eu sei os meus limites. Sim. Mas os limites é o que você se coloca, na verdade. Não, porque tu nem testou, tu nem sabe, tu nem se experimentou. Agora sim, se tu for lá, tu te experimentar e tu realmente vê que não é aquilo, ok, recua, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a gente se coloca algumas barreiras, assim. Vocês percebem que em algum momento vocês tiveram algum limitante pessoal de vocês? Que vocês se colocaram, assim, que vocês não avançaram por limites que vocês se colocaram? Na verdade, para mim, o que aconteceu? A gente vem de crenças limitantes desde que nascemos, né? Então é aquela coisa, porque mulher tem que crescer, tem que estudar e tem que casar, né? Geralmente as famílias buscam isso, né? E o que eu percebi? Que quando a gente está num relacionamento, a parceria, ela é definitiva na vida da gente. Se o teu parceiro for uma âncora, você tem dificuldade de andar. Se o teu parceiro te dá asas, vocês voam juntos. E eu vejo assim, os homens no geral, agora menos, graças a Deus, mas há 20 e poucos anos atrás, né? Ter em casa uma mulher que pensasse mais, que quisesse mais, que enfrentasse, que fosse criativa, que fosse determinada, inovadora, que chegasse e falasse, hoje você vai ficar com o filho porque eu vou fazer um curso, porque eu vou dar uma palestra, porque eu vou participar de algo. Então era um tanto quanto restritivo, né? Então eu comecei a perceber que talvez eu tivesse feito a escolha errada naquele momento, entende? Então, após a separação, eu me senti mais livre, mais aberta, em condições de fazer o que eu quisesse, porque não ia ter ninguém me bloqueando, nem família, nem marido, nem ninguém, sabe? Tô sozinha até hoje. Tudo certo, né? Tá aceitando candidatos, né? Não. Me mandem foto 3x4, declaração de imposto de renda por e-mail, por favor. Né? Mas por quê? Porque eu vejo assim, eu cresci, eu fiz a faculdade, eu tenho 5 pós-graduação, eu tenho um mestrado. Nos últimos 4 anos, eu fiz mais de 15 cursos na área comportamental, né? Para trabalhar melhor esse novo caminho que estamos traçando no escritório também. E nós percebemos que é difícil, às vezes, encontrar uma pessoa que entenda. E eu já cheguei a ouvir, você é mulher demais para mim. Que pena. Que pena. Que pena, porque, agasalha essa mulher e vai junto. Mas a gente percebe que tem um pouco de dificuldade, né? Então, assim,
tá tudo certo, porque eu amo estudar, eu amo ir atrás de coisas novas, novos desafios, né? A Dani tá abrindo o coração aqui no podcast, Sim, gente. isso é maravilhoso, sabe? Então eu vejo que, infelizmente, nós temos barreiras culturais, Aham, que faz né? parte, né? De Paradigmas região que, para região, que precisamos enfim. quebrar. Sabe, Dani, eu já vi muitas funcionárias, colaboradoras, colegas, amigas também passarem por essa dificuldade, ter que escolher, né, entre a carreira e o casamento, a família, construir ou não uma família, porque a carreira atrapalha, né? Sim. Eu fui abençoada nesse sentido, porque eu namorava, né, desde muito cedo e engravidei cedo, com 19 anos, né? E aí, entre o trabalho e a família, não tinha como escolher, eu precisava Sim. dos dois. Né? Não tinha Né, alternativa. eu não tinha Sim. alternativa, porque uma criança na nossa vida faz uma diferença. Muito. Aí não é questão de escolha, é uma Sim. questão, né, de responsabilidade e de amor. Então, mas eu fui abençoada porque meu marido também era, na época, viajante, então ele também não estava presente o tempo inteiro. E eu precisava, então os dois precisávamos trabalhar para construir aquilo que a gente queria já para o nosso filho, nem só para nós. Sim. E eu acho que isso foi um motor. Eu não parei, ele não parou, a gente deu os nossos jeitos, né? Eu fiz faculdade com o Guilherme pequenininho. Na minha formatura, ele tinha 3 aninhos, estava na formatura, o Clay não podia parar de viajar, não parou. Meu filho tinha 5 meses na minha formatura. E o Guilherme tinha 3 anos, então eu fiz faculdade, eu criei o Guilherme, o Clay continuou viajando, e assim, a gente se apoiou, e o Clay me ajudou muito nisso, porque ele nunca me segurou, ele sempre me impulsionou. Sempre me impulsionou, ele via provavelmente o potencial também, né? E aquilo foi dando certo, e a gente é casado até hoje, então meu filho já tem 28 anos, o Guilherme, e isso não foi uma barreira, mas eu vi muitos casos em que talentos dentro da empresa tiveram que ser, né, se encolher para poder manter um casamento, ou alguns casamentos também que não deram certo, porque essa era a principal dificuldade, né, de conciliar trabalho, estudo, né, crescimento profissional, porque tem que ser feito escolhas. E por incrível que pareça, né, as mulheres precisam fazer essa escolha, os homens não. Isso é injusto conosco, né? Exato. Porque é difícil você ver um homem ter que escolher entre família e carreira, mas as mulheres é muito comum, né? Sim. E aí vocês estão falando do desafio da jornada tripla, muitas vezes, Sim, da mulher. sim. A gente tem que dedicar muito que ela tem a mais família, ela tem os filhos, ela tem o trabalho, ela tem o estudo, e ela tem que criar um cenário para dar conta de tudo isso, enfim, ser flexível de um lado, de outro. E muitas vezes as mulheres acabam desistindo das suas próprias carreiras, priorizando, né, a família, enfim, né? Ou vice-versa. E além Enfim. de tudo, a mulher tem que ser bonita, magra, né, educada, gentil, estar com a unha feita todo dia. Tomara que muitos homens assistam esse podcast Né? aqui para ver os desafios que né? Porque muitas vezes assim, não é uma comparação, né? Mas é a questão assim biológica realmente. Sim. É a responsabilidade da mulher, que a mulher tem Sim. entrado no mercado de trabalho, ela tem feito muita diferença, né? As estatísticas mostram que hoje as mulheres, assim, ó, elas são conhecidas por trazer empatia e colaboração para as equipes. Então, muitas empresas têm buscado recrutar mulheres nos cargos de liderança e até para fazer a gestão, assim, do negócio como um todo. Por quê? Porque a mulher, ela traz algumas características diferenciadas, né? Estamos falando aí de neurologia, biologia, que não tem como a gente, né, fugir disso, né? Então, que legal, meninas, que vocês estão trazendo isso. O que vocês sugerem para aquelas pessoas que estão nos escutando, assim, ó, que daqui a pouco estão nesse desafio, né? Talvez, assim, até se barrando, se limitando entre família, trabalho, carreira, enfim, entre todo esse cenário, assim, o que vocês diriam para elas? Olha, eu percebi o seguinte. Como os meus pais, eu acredito que os pais de muitas pessoas da minha idade, né, eles tinham as suas limitações. Por exemplo, a gente não falava de dinheiro em casa, a gente não falava em gestão de dinheiro, a gente não sentava para conversar, para fazer alinhamentos, sabe? E
a gente cresce assim e acha que assim é o certo. Então hoje eu percebo que não só em relacionamentos, mas na própria empresa, na gestão, a gente precisa conversar. E a gente precisa ter conhecimento sobre o assunto, sabe? Senta, conversa, abre o coração, esclarece, coloca para fora as dores, tenta ver como que pode ajeitar, como que pode arrumar, porque eu vejo assim, que assim como eu, talvez várias outras mulheres acabaram se separando, por quê? Porque existia uma dificuldade de se conversar, não se sabia como, né? Não tinha essa expertise, não tinha referências, sabe? Perfeito. Então, o seu filho tem 28, o meu tem 23, e eu converso muito com o Thiago, sabe? Sobre a importância da conversa, sobre conhecer sobre o que se está falando, sabe? De não julgar, de tentar entender. Então eu vejo que é uma geração bem melhor, Bem melhor. bem mais melhorada. Com certeza, com certeza. E te ouvindo falar assim, o quanto o diálogo é importante, Sim, tanto nas famílias para tomar uma decisão, sim, como na própria liderança. exato. Eu brinco assim que não existe técnica melhor no mundo dos negócios do que sentar e conversar. Eu fiz muitos cursos, eu li muito já, mas a melhor técnica que existe ainda é você ter essa capacidade de colocar aquilo que precisa ser dito, você explorar aquele cenário e você chegar num consenso, tentar chegar em algum denominador comum ali que fique bom para as duas partes. Então não tem, é o tete a tete ali do conversar, não tem muito segredo. Mas eu acho, Grace, que o segredo é o seguinte: inteligência emocional. Ah, ótimo. Entende? Tipo assim, não vamos negar nenhum sentimento. A gente tem raiva, a gente é triste, a gente tem felicidade, a gente tem alegria, a gente sabe, mas o que que a gente precisa? Saber dosar. Então, por muito tempo, eu não tinha essa noção. Então, quando eu ficava chateada, eu ficava muito chateada. Quando eu ficava alegre, eu ficava muito alegre, sabe? E isso atrapalhou muitas coisas. Na área profissional, na área pessoal, na área social. A partir do momento que você aprende a dosar as suas emoções, você conversa melhor com o teu sócio, você conversa melhor com o teu filho, você conversa melhor com as amigas, você conversa melhor com a tua família, né? Então, foi um desafio que eu agradeço ter passado e que eu trago para o meu dia a dia isso. Isso que tu tá falando só foi possível porque tu investiu em autoconhecimento, muito provavelmente. Sim, muito tempo. Muito tempo. Porque é uma coisa que se desenvolve, né? Se Sim. desenvolve, se treina para se aplicar. As pessoas acham que eu sou assim e você sempre assim, né? Ah, eu sou mais calmo, você sempre calmo e quieto e passar despercebido. Não, eu posso me desafiar a, inclusive, me comunicar melhor e mais, né? Ou ao contrário, eu sou explosiva, eu não tenho... Eu sou pavio curto e é assim e pronto. Se está te prejudicando, por que não mudar e não aprimorar e se concentrar em fazer diferente? Acho que tudo é treinável, né? Tudo é treinável. E aí vocês falando o quanto o comportamento ele é relevante, o quanto ele é importante para que você tenha relações mais adequadas, seja mulher, homem, enfim, né? Exatamente. Mas o quanto isso também faz a diferença. E vocês percebem que na gestão, vocês sendo mulheres, vocês têm mais dificuldade ou mais facilidade de lidar com os homens falando em inteligência emocional? Vocês percebem que eles demonstram mais inteligência emocional, menos, é mais fácil, mais difícil? Vocês percebem algo nesse sentido? Grace, eu acho que como líder mulher no meio de um ambiente bem masculino, eu acho interessante, eu não vejo problema em lidar com os homens. Eu acho eles muito simples. Eu acho eles muito mais simples do que as mulheres, inclusive. Porque o vermelho é vermelho para eles, Para né? eles, vermelho é Não é vermelho. vermelho claro, vermelho escuro, isso aí. vermelho sangue, vermelho maçã do amor, é isso aí, vermelho. é isso aí. Eu acho que eles são mais exatos.
E eles são, se eles gostam, tu entende que eles gostaram, se eles não gostam, tu já entende. Se tu fizer 2 perguntas, você já identifica o problema e, né? Claro, você não muda comportamentos, né, mais facilmente dos homens, não é isso. Mas eu acho mais fácil de identificar. Eu me identifico muito no trabalho com os homens e acho fácil. Já com as mulheres, eu vejo que tem vários fatores que influenciam dentro da empresa, pelo menos, no comportamento delas, né? Elas têm mais atividades extra trabalho, que é a família, o lar, o casamento, né? Os homens também têm o casamento, mas eu vejo que a carga das mulheres é maior. E aí, quando vem algumas dificuldades, alguns desafios dentro da empresa, você tem que avaliar todo esse cenário, às vezes para descobrir o que está acontecendo. E do homem eu acho mais simples. Ele pode até estar com um problema fora, mas eu acho muito rápido de identificar. Eles são mais exatos. Eu acho que é menos complexo do que as mulheres. Eu tenho bastante facilidade. Veja que a nossa empresa ela é 60% masculina. E eu acho que a gente se entende muito bem. Meus sócios são 2 homens, né? E não é à toa que a gente está há 30 anos, né? Na mesma sociedade, claro, a gente tem, né, desafios, mas a gente tem acordos muito bem claros, desde o início, sabe? Que eu acho que é bem importante também, não é só com os colaboradores, entre sócios também, entre marido e mulher, entre família, entre os filhos. Se a gente faz bons acordos, né? Bons contratos, né? Sim. E não só na palavra, no papel também, né? Faz as coisas direitinho, aquilo fica claro e fácil de resolver. Porque quando tu sai fora daquele acordo, você sabe o porquê que deu o problema. Se você não tem acordo nenhum, todo dia é um negócio novo, isso não funciona. Sim. Né? Então, eu acho que sim, que é bem, bem legal uma mulher na liderança trabalhando com homens. Eu acho que é prazeroso e é um aprendizado para nós mulheres sermos mais simples. Eu aprendo todo dia ser menos complexa com os homens. Com os homens. Com os homens. Interessante. Eu tenho meu marido, meu filho, meus 2 sócios Tu e tá a maioria dos rodeada de funcionários. homens, Veja que eu sou uma mulher no meio Não, de um por monte isso- de homens. Sim. Os meus A Sinara é PhD de lidar com o universo nas masculino. associações que eu atuo, que é o SICOM, que é o DEATEC, que é nas fundações, né, nos conselhos que eu participo, 99% do quadro é masculino. Então, assim, eu entendo e eu acho que me faço entender, né, também, porque procuro, né, agir do meu jeito sem mudar, porque eu estou junto com os homens. Mas é claro que eu entendo que eles têm que me perceber confiante, firme, né? Eu tenho que me postar também de uma forma a me dar o respeito, né? Muitas vezes, assim, Sim. para ninguém avançar nenhuma linha, né? Que não seja profissional. Sim. Mas eu acho que a gente aprende com o tempo, né? Com o tempo vai aprendendo esse cenário. Isso aí. Deixa eu perguntar para vocês assim, que conselho vocês dariam para as mulheres que estão nos ouvindo, que querem entrar em cargos de liderança, que querem iniciar uma trajetória, uma carreira focada nesse sentido? Querem daqui a pouco empreender, enfim, que conselho que vocês dariam para elas? Eu, na minha percepção, nunca tive diferença de homem e de mulher, sabe? Acho que como eu fui criada sempre assim, poxa, você é um ser humano. Você tem condições de fazer, e se você não tem, fala, não consigo. E tá tudo bem, né? Mas eu percebo assim, infelizmente, ainda vivemos numa sociedade machista. Sim. A mulher, ela precisa muitas vezes provar que é competente, sabe? Então eu sempre digo, se vista adequadamente, se comporte adequadamente, saiba utilizar o tom de voz, né? Se dê importância. Acorda de manhã, eu fui numa palestra, fazem já quase 30 anos, o professor Luiz Ludwig, e ele dizia assim, quando a gente acorda de manhã, a gente é um quadro em branco. Cabe a você querer ser um Picasso ou querer ser apenas uma pintura amadora. Então, Nossa, quando... Que intenso, né? Que intenso que foi essa fala. Então, quando eu acordo, eu quero ser um Picasso, sabe? E assim, vestir-se adequadamente não é ter roupa cara, sabe? É saber o que usar em cada Em ocasião. cada ocasião. Eu acho que isso ajuda bastante, sabe?
Isso te deixa mais confortável para você mostrar a sua capacidade. Percebo que tem muitas mulheres que acabaram se masculinizando, sabe? Para poder mostrar que estão em cargos de liderança, sabe? Perfeito. Eu acredito que não há necessidade, porque somos diferentes. E essa diferença é muito bonita, sabe? Essa diferença, ela é preciosa, entende? Então, seja uma mulher feminina, mas seja uma mulher consciente, instruída, dedicada. No meu caso, eu acredito que esse conjunto me fez ser a Daniela gestora, a Daniela professora, né? A Daniela amiga, a Daniela mãe. Então, eu procuro fazer esse conjunto, né? E que o posicionamento ele não tem a ver com masculinidade, ele não tem a ver com falar alto, ele não tem a ver com, muitas vezes, assim, você andar só de blazer preto, Sim, de terninho preto, Uhum. mas ele tem a ver, assim, com a autoconfiança, com o valor que tu acaba se dando. Exatamente. E que existe um trabalho muito importante, que nem sempre é falado, que é você trabalhar o conceito que você tem de você mesmo. Sim. E aí lapidar este teu próprio conceito, porque aí você vai gerar valor para as pessoas e elas vão dar valor para você. Sim. Então é muito interessante que tu trazes isso do masculino, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Aurora Alimentos, eu era uma menina, eu tinha 21 anos, eu já 21 anos, 22 eu já estava formada. E eu lembro de eu ir comprar roupa nas lojas, terninhos para mim ir trabalhar. Eu lembro, eu usava aparelho, então assim, imagine, né, uma menininha magrinha, acho que eu tinha uns 48 quilos naquela época, saudade daqueles 48 quilos. Mas eu era uma menininha, Sim. E aí aparelho nos dentes e eu usava óculos ainda. Então, imagine, eu lembro de eu comprando os ternos e trabalhando de terno para que as pessoas pudessem me validar mais, me respeitar mais. Sim. Mas claro que depois a gente aprende que não é isso, que não é somente a roupa. Claro que a roupa ela gera um Sim. posicionamento também. Eu acho que isso é bem importante, É sabe? bem importante. Porque assim, ó, você não quer ser desvalorizada, não vá com uma blusa mostrando os peitos, mostrando a barriga, né? Sim. Vista-se O adequadamente. que você quer mostrar, né? Exatamente. O que você quer mostrar. Se Isso você aí. está ali para liderança, para trabalho, para ocupar o teu espaço de uma forma igual aos homens, né? Igual, não é melhor Não, nem pior. Nem pior. Você tem que ir lá para o trabalho, preparada para o trabalho, Exatamente. né? Para o que ele exige de você, né? Então, às vezes as mulheres acham que é um desafio, né? Se mostrar um pouco mais, elas querem esse desafio. Eu acho que no mercado de trabalho esse desafio é desnecessário. Totalmente. Pela vestimenta, né? Ou pelo comportamento mais espalhafatoso. Eu sempre fui da opinião de que a gente tem que ser discreta e eficiente. Isso aí. Né? Eficiente no que faz, tu não pode chamar atenção pela vestimenta, pelo barulho, por ser, né, uma pessoa que chega chegando. Eu acho que no mercado de trabalho a gente tem que chegar fazendo, né? Mostrando, inspirando, né? Liderando pelo exemplo. A liderança vem E automaticamente. com o tempo, o que eu acho bacana, você vai desenvolver um estilo. Perfeito, Entende? perfeito. Então eu acho assim, ó. Aquela é a Prof. Dani. Aquela já sabem o jeito que eu caminho, né? O jeito como eu gosto de usar alguma coisa diferente. As brincadeiras, né? Então, assim, com o tempo você vai Sim, desenvolvendo o teu próprio estilo e isso é muito bom. E não É a tua perder esse marca. estilo, né? Não Exato. perder essa tua marca. Lapidar. Deixar ela cada vez mais, mais sua, sabe? Então aqui vocês estão trazendo uma dica muito relevante, que é a consistência de comportamento. Sim. Que quanto mais você se trabalha e quanto mais o teu posicionamento vai evoluindo, ele acontece por meio desses comportamentos que eles vão sendo recorrentes e que você vai desenvolvendo, você vai aperfeiçoando, vai Hábitos, aprendendo. né? Hábitos que você vai
E também tem uma coisa que aí a Cresce poderia nos explicar. Agora eu vou ser entrevistada, né? Que se é coincidência ou não, ou se é adaptabilidade, né? Às vezes a gente se adapta também. Mas eu sempre gostei muito do esporte e os meus esportes desde criança lá em Ponte Serrada eram vôlei, handebol, futebol também, futsal, sempre foram esportes coletivos e assim, não eram balé, nada muito delicado e assim, sabe? Então eu sempre fui assim, a minha preferência foi por atividades bem de meninos e meninas, né? Coletivos. Nunca fiz distinção. E até hoje eu gosto de jogar vôlei, gosto de andar de bicicleta, gosto de caminhar. Tenho um sonho assim que o esporte faz parte dele. Depois eu posso contar para vocês que tem uma meta para mim, um desafio. Opa! E eu vejo que dentro da empresa de tecnologia é muito disso também, combina muito comigo. Se vocês me pedirem como é que eu me sinto bem, como é que eu gosto de estar, é de tênis, de jeans, e sabe, porque é a nossa vibe, é nosso estilo de ser na tecnologia. Então eu vejo que isso também tem um pouco da nossa essência e que quando combina dá certo, entende? Quando a nossa essência é assim e a gente tiver a sorte de estar num trabalho assim também, isso funciona muito bem. Perfeito. O que tu está trazendo assim é o repertório o repertório de infância que tu foi aprendendo, querendo ou não, e isso faz toda a diferença na tua influência e na forma como tu vai te posicionar no futuro. Então tu deu sorte de encontrar algo que tinha muito a ver com aquele repertório aprendido no decorrer da tua infância. Eu não precisei me adaptar, mudar a minha essência para mim trabalhar e ser líder da empresa, né? Ou enfim, para estar lá há tanto tempo, porque eu me adapto com aquele ambiente. Aquele é o meu ambiente natural, como se ele fosse natural, né? E tu não precisa se montar todo dia no sentido de virar uma outra personagem para você ir lá liderar. Eu não preciso me fantasiar. Exatamente, né? Mas o bom é isso, a gente fazer o que a gente gosta. Por exemplo, tem pessoas que dizem, nossa, o tênis da Dani deve ter salto. Né? Por quê? Porque a gente se identifica. E apesar de gostar muito de esporte, também de fazer esportes e tal, eu me sinto assim, super confortável num salto, né? Num vestido, numa saia, eu gosto, eu acho isso, sabe? Do tipo, não, sair sem pintar a cara, né? Sem tacar a unha, não, fico em casa. São estilos, né? São repertórios e que o que vocês estão trazendo, assim, que sim, isso é muito importante para o posicionamento, mas que também tem outros comportamentos que eles vão ser muito relevantes para gerar consistência nesse valor de liderança. Sinara, nos conta aí qual que é a tua meta de esporte, nós já estamos quase chegando no final aqui. Então, há muito tempo eu tenho curiosidade sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz. Você fez? Olha só que legal. 800 quilômetros a pé. 36 dias. Olha, é pra mim fazer mesmo, viu? Olha ali, ó. Tô conectando pessoas aqui, ó. Eu e a Dani não nos conhecíamos até hoje, né, Dani? Não é montagem. E eu tenho um sonho faz bastante tempo, desde que eu li o livro do Paulo Coelho, né? Tu vai se decepcionar, me desculpa. Por causa do livro? O livro não tem nada a ver. Imagina. O caminho é teu. Eu comecei com o livro, na verdade eu comecei ouvindo pessoas que tinham feito o caminho e comecei a ficar curiosa, e aí li alguns livros e assisto alguns documentários, e agora eu entendi que eu tenho que marcar uma data para fazer, então. Que legal, que legal. Ainda não tenho a data, mas eu tenho certeza que eu vou fazer em breve. Te darei muitas dicas. Olha só, conectei a Sinara aqui com a Dani já no sonho dela, ó, e não foi intencional isso. Mas o universo, né? Mas nada acontece por acaso, é o universo. O universo conspira a favor do bem. A favor do bem, isso mesmo. Legal. Meninas, assim, aqui no nosso pod tem uma pergunta final, né, que é assim, o que pode e o que não pode na liderança, e hoje feminina, então. Então eu vou perguntar, assim, ó, é um bate-bola, assim, e aí vocês tentam me responder aí o que pode e o que não pode na liderança feminina. Então vamos lá, Sinara, o que tu entende que pode e não pode na liderança feminina? Eu acho que pode tudo que a gente quiser. A gente pode inspirar, a gente deve dar exemplos,
né? Sempre. Então, pode ser a mulher, a guerreira, a mãe, né? A empresária. A gente pode ser o que a gente quiser dentro da empresa. E é através dessa originalidade que a gente inspira e lidera. Eu acho que as pessoas se inspiram em nós quando a gente é original. Quando a gente dá um bom exemplo e aí as pessoas seguem. Eu acho que é natural isso para se transformar num bom líder. Que legal. Então tá, Dani, o que pode e o que não pode na liderança feminina? Não pode ser chefe, tem que ser líder. Eu acho que isso é bem importante. Não pode trancar conhecimento. Você precisa liberar conhecimento. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E quanto mais você ensina, quanto mais você delega, mais tempo você tem para ver coisas importantes que vai melhorar a tua equipe cada vez mais. Lá no nosso escritório agora, nós estamos desenvolvendo, né, e já está em andamento o projeto da contabilidade sucessória, né? Então, como preparar a sucessão de pai para filhos dentro de uma empresa? Isso é muito bacana, é muito importante, porque tem filhos que não querem seguir a carreira dos pais, mas os pais não entendem. Então fica, sabe, gera aquele conflito que pode ser desnecessário, sabe? Então, assim, quando você repassa o conhecimento, você prepara pessoas para desenvolver áreas que são essenciais dentro da empresa e te dá a liberdade de pensar fora da caixa, de fazer diferente, de conversar mais com o teu cliente, de se instruir melhor para melhorar ainda mais a equipe. Então, eu percebo que é isso que tem que ser. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, nós poderíamos ficar aqui horas conversando, vocês não acham? Meninas, queria agradecer muito vocês estarem aqui, foi inspirador. Acredito que as pessoas vão gostar muito desse episódio, né? Porque vocês trouxeram conhecimentos riquíssimos, valiosos, né? Para compartilhar com as pessoas. E queria desejar aí um 2025 maravilhoso para vocês, né? E que a gente volte aí em 2025 a conversar, a trocar ideia. E para mim ficou muito claro na fala, né? Nas falas de vocês, o quanto o autoconhecimento e o quanto o desenvolvimento pessoal faz a diferença neste universo da liderança feminina. Não adianta. Precisamos investir cada vez mais em nos conhecer, em mergulharmos, né, nas nossas profundezas, em buscar aquilo que nos potencializa mais, minimizar aquilo que, né, nos deixa refém de algumas coisas. E é perceptível na fala de vocês o quanto vocês fizeram esses movimentos e estão fazendo. Né? Então, assim, parabéns. Obrigada. Né? Orgulhosa de vocês. Obrigada, Grace. Que venham muitos podcasts. Claro. Né? E agradecer, porque é um espaço diferente, é um espaço bacana. Tem muitas pessoas que não conhecem a gente, que podem estar, né, vindo conversar. Eu acho que isso é bem importante, é bem legal. E mandar um beijo para quem estiver assistindo, para o meu filho Thiago, para a Betina e para o Eric, coisa mais querida, que são meus vizinhos, né? O Arielton também, que é um cara muito bacana. Nós temos uma meta, Dani, para 2025, se visitar mais, amém. Tomar mais chimarrão. Conversamos sobre isso e vai ser assim. Missão dada, missão cumprida. Isso aí. Né? Obrigada, Grace, pela oportunidade. É sempre um prazer conversar contigo, né? Nossa mentora do coração. Tem operado milagres na nossa empresa, nos nossos negócios, né? Tem sido uma inspiração para nós, Dani. O trabalho da Grace é espetacular. E um prazer também te conhecer, né? Sim, e a Grace proporciona isso, né? Conexões, né? Que é o que a gente mais tem que fazer em 2025 é essa nossa meta, né? Todo mês a gente vai trazer alguns empresários, enfim, para compartilhar suas histórias, porque temos muita riqueza aqui na nossa região. Sim. E a ideia é explorar realmente essas riquezas, né? E atingir os 50 milhões de seguidores. Para fazer a festa dos 50 milhões. Que nem a Virgínia. Fala aí, se inscreve agora e dá um like. Se inscreve no canal, dá um like. Ativa o sininho.